Jesus. Meus queridos irmãos, assim como eu falei com vocês, esse é um assunto que é muito falado dentro das igrejas, mas não de forma correta. Desde já, antes da gente começar essa mensagem, antes da gente começar a ver a Escritura Sagrada, o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso, eu quero falar a vocês que o intuito dessa mensagem, dessa palavra, não é fazer com que você pare de contribuir na congregação que você pertence, mas é te esclarecer sobre esse assunto que é muito falado, mas de forma incorreta. É para abrir os seus olhos para a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é a verdade e ela tem resposta para tudo na nossa vida, inclusive para isso. Ela ensina para a gente para que são os dinheiros dos dízimos, das ofertas, das contribuições dentro de uma igreja. Para que serve? Então, em nome de Jesus, vamos começar a aprender com o Senhor na palavra dele, aprender com o Espírito Santo. Para que serve o dinheiro das contribuições, das ofertas que são dadas na igreja. Eu citei aqui dízimo, mas vai ficar para outra mensagem. Esse assunto dízimo, que é muito importante, é muito falado nos dias de hoje também, mas de forma errada. Então, mais para frente a gente vai falar sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre as contribuições no geral, dentro de uma igreja, para que serve. Vá comigo, por favor, abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. O que a santa e poderosa palavra de Deus ela diz para mim e para você. Atos 34, capítulo 4, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Verso 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Sinceramente, meus amados, meus queridos irmãos, eu não consigo me recordar, me lembrar, se eu já ouvi alguém pregando sobre esse assunto, nesse texto aqui que a gente acabou de ler. Eu não consigo me lembrar. A gente se lembra com frequência de Malaquias 3,10, o texto de Malaquias, que é muito pregado, um texto isolado que eles pegam, mas aqui onde a gente está lendo, dificilmente, eu não consigo me recordar. Pode ser que sim, mas é muito raro. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Primeiro, está dizendo sobre contribuição, olha o que fala, pois nenhum necessitado havia entre eles. Está dizendo que nenhum necessitado havia entre eles, entre quem? O povo de Deus, a comunidade cristã, a igreja primitiva. Não existia necessitado entre eles. E qual o motivo de não ter necessitado dentro da igreja? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, os membros dessa igreja, dessa comunidade cristã, os membros da congregação da igreja primitiva, que possuíam terras, e se você observar, tem um S aí, está no plural, terras ou casas, eles vendendo-as, traziam os valores correspondentes, eles traziam aquele dinheiro para os apóstolos, como oferta na igreja. O dinheiro da venda de terras ou campos, terras e campos, e casas. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes. Olha só, se você reparar aqui, é o que eles tinham a mais com a sobra. Ninguém aqui vendia a sua casa e ficava sem ter onde morar. Ninguém fazia isso. Essa história de eu ter que vender algum bem meu e dar de oferta e ficar sem ter onde morar é mentira, é enganação. A palavra não diz isso, a palavra diz quem tinha a mais, quem tinha sobrando, vendia e trazia como oferta.
E você não vai ver aqui os apóstolos mandando eles fazerem isso. Isso aqui era voluntário. Pois nenhum necessitado havia entre eles, por conta que possuíam terras ou casas, vendendo-as trazia os valores correspondentes. Tem igreja por aí mandando você vender a sua casa, vender seus bens e colocar em cima do altar, porque Deus vai te retribuir em dobro. É interessante que eles mandam as pessoas fazer isso, os membros da igreja fazer isso, mas eles vendem a casa deles. Eles vendem os bens deles e dão como oferta, porque deveriam ser os primeiros a dar exemplo. Porque os ministros do Evangelho, aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, que estão como cabeça numa congregação, pastoreando, eles devem servir de exemplo para o povo. E se eles dizem que é preciso vender e doar tudo para a igreja, eles deveriam ser os primeiros a fazerem isso. Você concorda comigo? Porque se eles têm que dar exemplo, eles deveriam fazer e eles fazem. Você consegue perceber um engano? Você consegue perceber isso, meu amado, meu querido irmão? Pedro diz na carta dele que o pastor, aquele que tem a responsabilidade de pastorear um rebanho, ele tem que servir de exemplo, de modelo para o rebanho. Então tudo que ele prega, ele tem que viver. E no caso desses homens que pregam essa heresia, essa mentira, que na cabeça deles é uma verdade, eles deveriam, antes de pedir ao povo para fazer uma coisa, fazer primeiro. Eles vendem os bens deles, eles vendem a casa que eles moram, o apartamento, o carro deles e dão de oferta para a igreja. Para pensar, meu querido, meu amado irmão. Olha o que a palavra está dizendo para mim e para você. Pois nenhum necessitado havia entre eles, por conta que possuíam terras ou casas. Vendendo-as, trazia os valores correspondentes. Então esses irmãos aqui da igreja primitiva, aqueles que possuíam terras e casas a mais do que aqueles que eles moravam, eles vendiam voluntariamente e traziam esses valores. E se você parar para observar, eram valores bem altos, porque se a gente trazer para os dias de hoje, quanto não custa um terreno, uma casa? Então eram altas ofertas que eram depositadas aos pés dos apóstolos. E agora a gente vai ver aqui no versículo 35 o que os apóstolos faziam com esse dinheiro, com essas ofertas. O que eles faziam? E depositavam aos pés dos apóstolos. Então a gente vai ler aqui o que os apóstolos faziam. Será que Pedro comprava uma mansão para ele com esse dinheiro? Por ser ministro da palavra e viver da palavra, porque pregava a palavra, será que ele comprava uma casa de luxo para ele? Será que ele comprava uma carruagem último tipo? E eu digo carruagem porque naquele tempo não existia carro, mas existia carruagem, né? Será que ele comprava vestes finas para ele usar? Trazendo para os dias de hoje, será que Pedro ia usar para comprar um celular de último tipo, um relógio de ouro, roupas finas, ternos importados, compraria uma mansão? Será que ele fazia isso? Pedro, Tiago, João, Mateus, João, Tomé, será que os apóstolos eles faziam? O que eles faziam com o dinheiro das ofertas? Esses altos valores que eram dados voluntariamente pelo povo de Deus. O verso 35 ele responde: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que se tinha necessidade. Eles distribuíam o dinheiro para os necessitados da casa do Senhor à medida que alguém tinha necessidade. Você percebe a diferença para os dias de hoje? No verso 34, diz que nenhum necessitado havia entre eles. Mas por quê? Porque os apóstolos pegavam o dinheiro das ofertas,
e distribuíam para todos que estavam passando necessidade dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, entre os irmãos. Mas é isso que você vê nos dias de hoje? Então o que você vê aqui comigo, na palavra de Deus, nesses 2 versículos apenas, e que mostram muito claramente para que serve o dinheiro das ofertas. O que a gente vê aqui? Que o dinheiro das ofertas é para 2 coisas: financiar o evangelho e para os necessitados da casa do Senhor. Não é só para financiar o evangelho e também não é só para os necessitados da casa do Senhor. O que é financiar o evangelho? Nos nossos dias, pagar o aluguel da igreja, conta de água, conta de luz, né? Financiar, né? Ou financiar o sustento daquele pastor que prega, que vive o tempo todo para pregar o evangelho e por isso não trabalha, então não tem como se sustentar, porque a palavra de Deus ela diz isso também. Ela diz que quem, né, prega o evangelho o tempo inteiro, que ele deve viver da obra. Mas ele deve tirar para a necessidade dele, não para viver luxuosamente. Então financiar o evangelho é tudo isso. Pagar as contas da igreja, mas nunca se deve esquecer dos necessitados da casa do Senhor. Você consegue compreender? É para o bem-estar da igreja incompleto, não só do pastor, não só dos ministros, mas também dos membros da igreja. O dinheiro das ofertas é para todos que estiverem passando dificuldade e necessidade. A palavra diz bem claro, nenhum necessitado havia entre eles, ao verso 34. Não havia, porque era para todos. Lógico que o apóstolo Pedro, os apóstolos, eles tiravam para a necessidade deles, para se alimentarem, para se vestirem, para a necessidade deles. Nenhum deles viviam luxuosamente, muitos deles passavam até fome e necessidade, no caso do apóstolo Paulo. Ele dizia que não queria ser pesado aos irmãos, ele trabalhava fazendo tendas. E se ele tocasse nas ofertas, seria para a necessidade dele. Mas se você for ler sobre a vida do apóstolo Paulo e dos apóstolos, eles passavam até fome, eles não tinham morada certa, eles não viviam no luxo. E aqueles homens ali viviam 24 horas pregando a palavra de Deus. No caso do apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus, foi o homem que mais pregou o evangelho, que mais trabalhou na obra de Deus. E nem por isso ele usava desse direito, ele usava as ofertas para viver uma vida regalada, viver uma vida no luxo. Mas o que acontece nos dias de hoje dentro das igrejas? O dinheiro das contribuições é somente para financiar o evangelho. Porque financiando o evangelho está financiando a eles próprios. E muitos estão passando dificuldade dentro da igreja, necessidade, porque eles não dão o destino correto às contribuições. E o destino correto, a palavra de Deus acabou de falar para a gente aqui, é para os necessitados da casa do Senhor e para financiar o evangelho. Não é só para uma coisa e nem só para outra, é para as 2 coisas. Está bem claro aqui na palavra de Deus para que serve o dinheiro das contribuições. Mais uma vez eu falo com você, o meu intuito não é fazer você parar de contribuir. Não. Se Deus tocar no teu coração, oferte, meu irmão, oferte, segundo o que Deus propôs no seu coração, e a gente já vai ver isso. Mas você precisa saber a verdade sobre isso, sobre esse assunto que não é falado dessa forma. Existem grandes homens de Deus ainda na terra pregando a sã doutrina do evangelho. Existem remanescentes, existe. Eu conheço alguns. Mas o mundo está impregnado de falsos profetas. E que o Deus dele não é o nosso Deus. O Deus deles é o ventre. O Deus dele não é o nosso Deus. O Deus deles é Mamon, é o dinheiro. Vá comigo em nome de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Volta um pouquinho aí, Atos 2, versículo 44.
Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui, em Atos 2, 44 e 45. Todos que creram estavam juntos. Os que recebiam o Senhor como Salvador, que aceitavam o Evangelho, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, olha só, novamente no plural. Distribuindo o produto entre todos, olha só, eles distribuíam essas ofertas dos bens que eram vendidos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Trazendo para os dias de hoje, acabou o gás do irmão, o irmão não tem condição de comprar, eles pegavam o dinheiro das ofertas e davam para o irmão comprar o gás. Uma pessoa ficou desempregada, passando necessidade, eles pegavam o dinheiro das ofertas e compravam alimentos para aquela pessoa. E ninguém tinha necessidade de nada, porque o dinheiro era para isso. Vá comigo agora, em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito para mim e para você. Quanto à coleta para os santos, ele já começa a falar assim, está falando de oferta, de coleta, de contribuição. Quanto à coleta para os santos, olha só, para os santos, para os cristãos, para a congregação. A coleta é para os santos, está escrito aqui, quanto à coleta para os santos, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo está ensinando aqui para os coríntios, para os cristãos da igreja de Coríntios, a mesma coisa que ele ensinou para os cristãos da igreja da Galácia. Verso 2. Estou em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte, em casa, olha só, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Ele não queria que pedir oferta quando eles fossem, então ele pediu antes, através dessa carta aqui que a gente acabou de ler, e pediu para os irmãos fazer essa coleta, coletar. Mas você prestou atenção aqui no que ele fala? No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vós põe à parte, ele está pedindo oferta. O apóstolo Paulo está pedindo oferta. Em casa, ele falou, vá juntando em casa, conforme a sua prosperidade. Ele está dizendo aqui, conforme o que você tem. Se você tem para ajudar, se você tem muito, você vai ajudar com muito. Se você tem menos, você vai ajudar com menos. Mas aqui está falando conforme o que você tem. Você viu ele pedindo valor aqui, ele falando valor? Você ouviu isso? Ele está falando isso? Não, ele, conforme a sua prosperidade, conforme o que você tem. Se você não tem nada, como você vai ajudar se você não tem nada? Deus é o dono do ouro e da prata, Ele sabe o que você tem e o que você não tem. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então essa história de te dar um envelope, ainda que você esteja desempregado, não tenha nada para dar, não tenha dinheiro algum, dizendo, apegue pela fé, justamente pela fé, por você não tem, que você tem que pegar. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui conforme a sua prosperidade, conforme o que a gente tem. Você consegue perceber a sagacidade desses homens em distorcer a palavra de Deus, em distorcer a palavra de Deus, em adulterar o Evangelho? Olha o que está dizendo aqui no verso 2, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós põe à parte em sua casa conforme sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Verso 3. E quando eu tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Essa coleta aqui era para ajudar os cristãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Olha só,
necessidade. O apóstolo Paulo não foi pedir oferta para ele, foi pedir para os irmãos. Não foi para ele. Foi para os irmãos de Jerusalém. E a palavra diz no 2 aqui bem claro, conforme a sua prosperidade, conforme que eles tinham. É lógico que quem tem mais vai contribuir com mais, quem tem menos vai contribuir com menos. Vá comigo, por favor, volte um pouquinho aí, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Versículo 26. Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres. Olha só. Olha só. Olha o que ele está falando. Uma coleta em benefício dos pobres. Não era para ele. Era para os pobres da igreja, os irmãos pobres. Entre os santos, olha só, os pobres entre os santos. Então, eram servos do Senhor, que vivem em Jerusalém. Ele está falando da mesma coleta lá de Coríntios, que ele pediu para levar para Jerusalém. Você percebe a palavra de Deus falando aqui claramente com a gente para que são as ofertas? Então o que a gente faz? Sabendo de tudo isso, sabendo que muitas igrejas aí, a grande maioria, não todas, não vou generalizar, né? Tem muitos homens de Deus que usam o dinheiro das ofertas de forma correta para financiar o Evangelho e para os necessitados da casa do Senhor, existem. Mas a grande maioria, principalmente essas grandes e ricas, elas usam o dinheiro das contribuições somente para financiar o Evangelho, porque automaticamente está financiando eles próprios. O dinheiro está aí no Pará, na conta deles próprios. Mas o que a gente faz? A gente para de contribuir? Não. Mas como que a gente faz para contribuir? A Bíblia diz sobre, no Evangelho, sobre valor, sobre a quantidade correta que eu tenho que contribuir. Então vamos descobrir isso dentro da palavra de Deus. Vá comigo em nome de Jesus, novamente na carta de Coríntios, mas agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a gente vai ler o 12 também. 2 Coríntios 9, verso 7 e o 12 também. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha só, você deve contribuir conforme o proposto no coração. O seu coração é você e Deus. Eu não posso chegar em cima de um altar e falar para você dar 30, 10, 20, 50, 100, 1000, porque aí vai estar sendo segundo o meu coração, não o seu. E a palavra de Deus está falando, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, no seu coração. Se você puder, e Deus colocar no seu coração de você dar uma oferta de 1000, de 100, de 200, o valor que for, é no teu coração, é você e Deus. Ninguém precisa saber, eu não tenho que induzir a você a dar nada. Ninguém tem que induzir a você a dar a quantidade. É você e Deus, conforme está proposto no seu coração e no meu coração. Se eu puder contribuir com 1000, com 10.000, com 100, com R$1, é segundo o que Deus colocou no meu coração, e a gente viu lá, em 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 1 e 4, que é conforme a prosperidade de cada um, conforme aquilo que você tem, não conforme o que você não tem. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele está falando de oferta aqui, depois você lê o capítulo inteiro. Ó. Não com tristeza, não é para você ofertar com tristeza. Eu estou dando, mas eu não queria dar. Não, é com alegria, nem por necessidade. Não é para você dar esperando receber dobrado. Não, negativo, você dá conforme o seu coração e ponto final, e acabou. Porque Deus ama o que dá com alegria. Você deve contribuir conforme está proposto no seu coração, mas com alegria, sem tristeza e nem por necessidade. Não, eu vou dar isso aqui porque isso aqui vai voltar em dobro para mim. Mais uma falsa doutrina, porque a palavra de Deus ela não diz isso aqui no Evangelho. Então, contribua conforme está proposto no seu coração. Mais uma vez eu falo para você, meu amado e meu irmão, meu intuito aqui com essa mensagem aqui, com esse estudo bíblico aqui,
não é fazer você parar de contribuir na sua congregação. Contribua, mas você precisa saber a verdade. A verdade que quase não é falada. Para que serve o dinheiro das ofertas, as contribuições de uma igreja? É para os necessitados da casa do Senhor e para financiar o Evangelho. Não é só para financiar o Evangelho, como pregam por aí. E não é só para os necessitados também. É para as duas coisas. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, ao meu coração. Estude a palavra de Deus. Eu te dou esse conselho, fique com a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para você não ser enganado. Estude a palavra de Deus para você alimentar o teu espírito. Estude a palavra de Deus, pois ela é um mapa para o céu. Se você quer ir para o céu, se você quer viver uma vida que agrada a Deus nessa terra, e se você quer um dia chegar à presença do Senhor e viver para sempre com Ele, ao lado dele, você precisa estudar a palavra de Deus e ficar com ela, acima de tudo. Não se esqueça do que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. A Tua palavra, ela ensina claramente para que serve o dinheiro das contribuições, das ofertas na igreja, na congregação, meu Pai, cristã, para os necessitados da casa do Senhor e para financiar o Evangelho. Sei que muitos fazem dessa forma, Senhor, mas a grande maioria não faz, não ensina, não fala sobre o assunto. Mas louvado e glorificado o nome do Senhor, que nós temos uma Bíblia Sagrada para a gente saber da verdade, Pai. E a gente acabou de descobrir a verdade do Evangelho, a verdade da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, meu Pai. E que possamos ser guiados pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa abençoar todos esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que eles possam ter prazer nas Escrituras Sagradas, em conhecer e em praticar, em obedecer, ficar sempre com a Tua palavra, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.